Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques. E o Sebrae reconhece as prefeituras que fazem a diferença no incentivo ao empreendedorismo local. A 13ª edição do Prêmio Prefeitura Empreendedora destaca gestões comprometidas com o desenvolvimento econômico, a simplificação de processos e o apoio às micro e pequenas empresas. Tiago Norões tem mais detalhes para a gente. O Prêmio Prefeitura Empreendedora é um incentivo às gestões municipais que transformam suas regiões através do incentivo aos pequenos negócios. Essa premiação valoriza as ações e estimula a economia local, e fortalecem o espírito empreendedor de todo mundo que mora no município. Vamos falar sobre esse projeto do Sebrae. Quem vai falar para a gente é a Wilma Almeida, ela é articuladora da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae. Wilma, fala para a gente, o que é que se trata esse prêmio, como é que ele é desenvolvido, ao longo dos anos, já tem mais de 20 anos, e ele tem esse papel, o Sebrae faz esse reconhecimento dessas prefeituras que fazem esse incentivo aos pequenos negócios. O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, ele premia e reconhece essas iniciativas. O Sebrae tem um programa chamado Cidade Empreendedora, onde nós trazemos como um hub de relacionamento para um hub de soluções para todas as prefeituras, seja na área da gestão pública, seja no foco em compras governamentais, seja na área de simplificação, desburocratização. E dentre essas ações, há o prêmio que reconhece e premia essas prefeituras. Tudo que o Sebrae faz, seja nos territórios cearenses, tem esse foco para os pequenos negócios. Então, prefeitos e prefeitas que desenvolvem projetos muito bacanas, na área, principalmente na área de compras governamentais, na área da gestão inovadora, principalmente educação empreendedora, inovação socioprodutiva, inclusão socioprodutiva. Eles apresentam esse projeto, inscreve o projeto nesse prêmio, a própria prefeitura quem inscreve, e ela vai colocar ali detalhes, resultados desse projeto. Ele traz evidências, o prefeito tem um pitch, ele faz um pitch, porque é importante que o prefeito se reconheça sabendo dessa, digamos assim, da iniciativa, e ele concorre primeiro em nível estadual. Daí nós temos uma trajetória, uma jornada até sair em abril, se Deus quiser, até 17 de abril a gente vai estar premiando as iniciativas estaduais que concorrem em nível nacional com outras prefeituras. São 9 categorias, você estava me falando. Isso, são 9 categorias. Eu vou citar aqui algumas, a gestão inovadora, é o que nós estamos num ambiente de inovação, mas é o que o prefeito, a prefeita está trazendo para os pequenos negócios, para a população, porque a gente sabe que o prefeito ele tem muitas preocupações. Uma delas é a geração de emprego e renda, é a melhoria da população, mas dentre essas características, quais projetos ele desenhou, ele esboçou com a sua equipe para atender aos pequenos negócios de uma forma inovadora, que traga soluções para vários problemas da cidade. Uma outra muito interessante que é o compras governamentais, ou compras públicas. O que ele compra além do que ele está sendo solicitado? Ano passado a gente teve a Prefeitura de Itauá, que foi a prefeitura vencedora em nível nacional com o programa de compras governamentais. A prefeita Patrícia desenhou lá um projeto com a equipe onde ela compra produtos, insumos dos pequenos produtores rurais, da agricultura familiar e redistribui dentro dos programas da cidade. Inclusive, ela já é vencedora 6 vezes em nível estadual e 2 vezes em nível nacional. Então, é uma fonte de inspiração. Mas nós temos vários outros prefeitos que estão desenhando, fazendo projetos muito bacanas aqui no Ceará. Então, falamos da gestão inovadora, das compras governamentais, da educação empreendedora. Isso é muito importante, pensar nos jovens, nessas ações. E o inclusão socioprodutiva são as que eu quero destacar, que são ações focadas para aquela população mais vulnerável, são projetos em que eles podem ser desenvolvidos, tem que estar sendo desenvolvido para que ele possa apresentar projetos. E a gente sempre reforça que esses projetos eles sejam bem escritos, eles sejam colocados, sejam mais robustos, colocando informações que realmente são importantes
e para aquele público que vai analisar o projeto possa conhecer. Agora, Wilma, é interessante a gente ressaltar que tudo isso que as prefeituras fazem, né, ao participar desses prêmios ou não, né, de incentivo ao empreendedorismo, ao incentivo, né, às compras públicas, por exemplo, ao comércio, através da gestão municipal, isso tudo retorna, né, para o município em desenvolvimento. Verdade, verdade. Porque as ações em que esse dinheiro ele volta, né, ele circula de novo no município e a economia é reforçada. A gente sabe que os pequenos negócios de um município é a base da economia, né? Principalmente aqui no Ceará. Os pequenos empreendedores, eles trazem emprego, renda e eles modificam muitas vezes a face de uma região. Então a importância, a gente tem exemplos muito bacanas que os prefeitos têm desenvolvido aqui no Ceará, principalmente focando, seja na área de turismo, na área do agronegócio. A gente tem municípios como Solonópolis que implementou uma ação para o SIM, que é o Selo de Inspeção Municipal. Os pequenos produtores rurais, com o SIM, eles podem fornecer à prefeitura. A gente tem um programa também na prefeitura de Maranguape, temos um programa focado na prefeitura, principalmente na região aqui de Amontada, que são programas focados exatamente em ajudar os pequenos negócios. Então, dentre os 184 municípios do Ceará, nós tivemos 104 projetos inscritos na edição anterior. Foi o recorde que nós tivemos desses 20 anos. E daí saíram 10 categorias e prefeituras premiadas. E dentre elas, em nível nacional, Tauá foi a vencedora. Então a importância, como você realmente falou, que esses projetos inovadores, esse recurso retorna ao município e cada vez mais complementam a economia local. Vamos ver essa adesão em massa, né, das prefeituras aqui do estado do Ceará, 104 projetos inscritos no último prêmio Prefeitura Empreendedora. Isso mostra também que os gestores, né, a vontade dos gestores de participar, de também competir, mas ao mesmo tempo contribuir para todo mundo. É a verdade, porque uma das coisas muito importantes do prêmio é a inspiração, né? Nós tivemos um vencedor anterior que foi Baturité. Então, Baturité, ele realizou uma ação em cima da economia circular. Foi numa edição anterior a esse prêmio, né? Foi a de 2021, 2022. Nesse período que estavam vivendo a pandemia, o prefeito percebeu a dificuldade que o pessoal da área de eventos, que os ambulantes tinham, principalmente por não estar vendendo e nem colocando seus produtos, e ele criou uma rede de qualificação e de atenção e de divulgar esses produtos e esses serviços desses empreendedores. E esse programa de economia circular foi realmente um vencedor também em nível nacional. Eles ganharam na categoria de cidade empreendedora. Então isso é muito bacana porque não só a vontade de se inscrever, mas também esses projetos inspiram e outra prefeitura pode analisar e melhorar esse projeto quando implementa. Wilma, muito obrigado, viu, por explicar para a gente assim, esse programa muito bacana, né? Esse prêmio Prefeitura Empreendedora que acaba fomentando os pequenos negócios nos municípios, gerando essa expectativa das prefeituras, né? Que elas querem essa adesão das prefeituras em participarem desse prêmio e fomentando, obviamente, né, o empreendedorismo, as compras, né, através dos pequenos produtores e incentivando a economia local. Obrigado, Wilma. Eu que agradeço a oportunidade e, claro, agora depois desse incentivo de vocês, eu espero que mais prefeitos e prefeitas se inscrevam no prêmio, porque para nós do Sebrae isso é muito importante, porque reconhecer e premiar essas ações tão inovadoras da gestão pública, tudo em prol dos pequenos negócios e do desenvolvimento dos municípios. Então, aproveitando, como é que faz aí a prefeitura para se inscrever até dia 12 de janeiro, procura o Sebrae, é isso? Nós temos o site, que é prefeitura, antes era pspe.com.br, agora é Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, é só acessar o site, a prefeitura se inscreve com os dados do prefeito e as salas do empreendedor, as secretarias podem se inscrever, esse site já está no ar, os nossos escritórios regionais estão prontos a atender, nós vamos realizar oficinas que inspirem, que as pessoas possam inscrever. O Sebrae não pode inscrever o prêmio pelo prefeito, mas a gente ajuda, orienta como essa ação pode ser inscrita para que ele possa deixar o projeto
tão charmoso, tão robusto, que quem vai julgar realmente entenda que é um projeto que realmente de desenvolvimento para a região. Vilma Almeida, articuladora de políticas públicas do SEBRAE, conversou com a gente aqui na TV Otimista sobre esse prêmio Prefeitura Empreendedora, que faz esse incentivo a todas as gestões municipais aqui do estado do Ceará e de todo o Brasil para participarem e fomentarem os pequenos negócios nos municípios. Agora a gente volta ao estúdio. E agora o intervalo, a gente volta em instantes. E o empresário e piloto cearense Alexandre Frota, conhecido como Alex Bacana, está se preparando para dar uma volta ao mundo pilotando sozinho um pequeno avião monomotor experimental, passando pelos 5 continentes, cruzando 45 países e percorrendo 80 mil quilômetros ao longo de quase 300 horas de voo. Ele esteve aqui na TV Otimista e conversou comigo sobre o projeto 5 Continentes. A primeira parte da conversa você confere a partir de agora. Alex, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente para falar desse projeto que já é realidade, né? A gente já está no finalzinho agora de 2025, de olho em 2026, que tem novidade. Conta pra gente. O nosso projeto que a gente está lançando agora, depois do nosso voo de teste que foi feito em 2024, onde a gente pegou um pequeno aviãozinho monomotor experimental e foi daqui para os Estados Unidos e voltou, enfrentando mau tempo no Equador, passando por 10 países em 21 dias de viagem. Agora chegou a hora do grande projeto, que é dar uma volta ao mundo, nesse mesmo aviãozinho, passando pelos 5 continentes. E solo, eu vou sozinho dentro do avião. E esse é um projeto bem maior, aí serão quase 300 horas de voo, 80 mil quilômetros voados. A gente vai passar agora por 45 países e, como eu falei, a gente vai cruzar os 5 continentes para tentar, entre outros objetivos, ser o primeiro brasileiro a dar a volta ao mundo passando pelos 5 continentes solo. E cearense, fortalezense da terra, né? E como é que iniciou esse pensamento, né? Vou fazer essa volta ao mundo, como é que iniciou tudo isso? Na verdade, eu sempre fui apaixonado por aviação, desde muito novo. E apesar de eu tirei minha certificação de piloto mais velho, eu tirei já com 40 anos de idade, porque até então o negócio era trabalhar, a corrida do dia a dia não dava para fazer muita coisa mais. Mas na cabeça de todo piloto sonha em voar, e voar para longe, né? Então, esse voo de teste do ano passado era exatamente para eu entender como eu me sentia passando 5 horas sobre o mar na tempestade do Caribe, no mau tempo, e ver se eu gostava disso, ver a burocracia nessas ilhas menores. E eu adorei tudo, por desespero da minha mulher Noêmia. E aí, quando eu voltei dessa viagem, eu comentei com ela. Comentei não, ela me questionou, que ela me conhece, perguntou qual era a próxima aventura. Eu digo, bem, nós temos aí um projeto um pouquinho maior, esse voo era um voo de teste, e o projeto é dar uma volta ao mundo. E aí, depois do impacto inicial, aí como sempre, ela me apoia e a gente está sempre junto, e aí é que a gente começou a planejar isso junto e ver a melhor forma para tratar isso com os meninos, com as nossas crianças, que a gente tem um filho, um João de 10 anos e o Gabriel de 7 anos, e a gente envolve todo mundo, abre o mapa na sala, começa a traçar a rota e a conversar, e aí está todo mundo muito empolgado com isso daí, vai ser um grande projeto, que deve demorar aí 5 meses agora, iniciando dia 5 de abril de 2026. Pois é, e aí eu acredito que nesse primeiro momento, esse passeio que você já fez, né, esse primeiro projeto, as histórias para serem contadas, né? O que você viu por lá, o que você observou que fez assim, poxa, é isso que eu gosto mesmo e eu quero ir além. É muito interessante, né? Nesse voo relativamente curto, que é daqui para os Estados Unidos, eu passei por 10 países, então foram quase 8 dias para chegar lá. Mas a ideia não era ir com pressa, então eu ia parando nessas ilhas do Caribe, cada ilha dessa é um país. Então você vê novas culturas, você vê, cada ilha tem sua comida, tem sua vestimenta, tem sua burocracia. Então tem muita história para contar, desde da pessoa que ele recebe no aeroporto, tem pessoas que são mais amigáveis, tem pessoas como, eu pousei em Trindade e Tobago, o cara foi me receber fardado, armado, do lado do avião, então assim, é um ambiente mais intimidador.
e enquanto eu pousei em São Martin e o cara desci de short, chinela havaiana e tava tudo bem. Então, assim, essas diferenças é que fazem a aventura ficar ainda mais legal. E quais são os preparativos que um piloto precisa ter para fazer uma viagem desse porte agora no ano que vem? O planejamento, eu costumo brincar que metade da diversão está nesse planejamento. Eu já venho pensando nisso desde 2022, mas assim, são inúmeras coisas. Desde cada país que você vai sobrevoar, mesmo que você não pouse, você tem que ter uma licença de sobrevoo. O país que você vai pousar, você tem que ter a licença de pouso. Você tem que ver qual país precisa de visto. A Ásia, que é uma área mais complicada para aviação de pequeno porte. Em alguns aeroportos eu vou ter que mandar deixar barris de combustível de 200 litros no aeroporto para poder reabastecer com uma bombinha manual. Então, assim, são inúmeros complicadores. E aí, para isso, a gente vai conversando com outros pilotos, a gente vai tendo suporte de algumas empresas que são mais especializadas e que acreditam no projeto e, às vezes, trocam esse serviço por algum tipo de apoio, por algum tipo de divulgação. É bem legal. E como é que está atualmente esse momento agora de preparação, né? Quais são os parceiros que você já conquistou? A gente aqui já anunciou esse primeiro momento que você fez, né? Nos nossos jornais, enfim. E como é que está sendo isso agora, nesse momento? A gente já está avançando bem. A gente já tem, inclusive, existe uma empresa de Dubai que é especializada nessa parte de Ásia, que vai fazer todo o nosso acompanhamento na parte da Ásia, que é a Hadid, está patrocinando o nosso projeto. Existe outra empresa na Austrália, que faz o tanque extra que eu vou levar dentro da cabine, que é um tanque próprio para aviação, aprovado, e que é a Turtle Pack, e também estão participando desse nosso projeto. E aqui no Brasil a gente também já está começando. Eu estou focando primeiro no Ceará, que eu queria que isso fosse um projeto bem cearense. Então estou falando com os grandes grupos, o próprio grupo BSPAL, o Dr. Beto já está apoiando o nosso projeto, a Federação das Indústrias, a FIEC, está entrando. Já conversei com a Prefeitura Municipal, com o prefeito Evandro, porque inclusive ano que vem a Fortaleza faz 300 anos, e é um fortalezense que vai tentar fazer esse feito. Estou em contato com o secretário de Turismo, o Bismarck, e o Gustavo, seu secretário executivo também, porque uma das nossas missões é divulgar o Ceará mundo afora. Então, nas cidades que tiverem voos direto para o Ceará, a gente vai ficar mais dias para dar mais entrevistas, para mostrar o videozinho do Ceará fascinante e tentar fazer esse trabalho mais institucional, representando Fortaleza, Ceará e o Brasil por esse mundão aí que a gente vai voar. E agora o intervalo, a gente volta já. E agora você confere a segunda parte da entrevista com o empresário e piloto cearense Alex Bacana. Representando o Ceará, você vai levar o nome do Ceará de Fortaleza, né, para o mundo inteiro. Mas o que não pode faltar aí na mochila do piloto cearense? Rapaz, o que não pode faltar, eu não tenho muita certeza não, mas o que vai faltar mesmo é a família. Nessa minha primeira viagem de 2024, já foi um sofrimento. Foi a primeira vez que eu fiquei 21 dias longe da minha mulher e dos meus filhos, já foi um sofrimento. E essa agora de 5 meses vai ser uma loucura, mas aí para tentar amenizar um pouco isso, a gente está organizando para eles irem encontrar comigo durante a missão, em locais de mais fácil acesso, onde tem um voo direto, e aí a gente está tentando ver se pelo menos a cada 2 meses eu encontro com eles, 45 dias a 2 meses. E tem que dar certo, porque senão o coraçãozinho vai não aguenta não. E desse projeto, vai ser um documentário, vai ser transmitido ao vivo, a gente pode acompanhar. Acho que quem está assistindo está ficando curioso para saber como é que vai ser isso, né, durante esse período. Hoje a gente já tem 2 canais de divulgação muito legais, que um é no Instagram, Frotas pelo Mundo, e o outro é no YouTube, também o Frotas pelo Mundo. Cada um tem sua missão separada. Lá a gente documentou muito bem esse teste da viagem do ano passado. Foram feitos 29 episódios no YouTube, que são episódios mais bem elaborados e tal. E o Instagram é um negócio mais dinâmico ao vivo. E a grande novidade é que a gente vai ter uma Starlink dentro do avião. Então, durante o voo, a gente vai poder fazer live para trocar informação. Eu quero literalmente que a turma toda vá comigo como meu copiloto e vá me dando força, e a gente vai junto enfrentando as adversidades para tentar completar, na verdade, essa missão. E aí, qual a sua expectativa de visitar essas localidades, assim, já que você teve essa experiência anterior, né? Assim, de locais mais difíceis de acesso, de locais
que você imagina que saem dos livros, né? Que às vezes a gente olha uma paisagem bonita e pessoalmente é completamente diferente, mais bonito ainda. Qual é a sua expectativa de piloto nesse sentido? Assim, uma das ideias é registrar toda essa diversidade do mundo, tanto cultural, né? São 45 países, então são 45 comidas diferentes, são 45 limpezas de rua, são 45 receptividades calorosas, amistosas ou não. Então, tudo isso, pontos turísticos, a gente quer registrar para ir mostrando essas diferenças de uma cultura para outra. A gente vai desde o primeiro mundo, como Estados Unidos, como Europa, até países que acabaram de sair de uma guerra, como o Paquistão. A gente vai pousar em Karachi, no Paquistão. Inclusive, a gente vai cruzar a Rússia, que está em guerra. Deus queira que não esteja mais daqui para abril, mas está em guerra. E, por coincidência, o nosso aviãozinho tem o tamanho de um drone ucraniano, então, assim, não é algo muito legal. Mas a gente vai cruzar lá e existem países que são reconhecidamente difíceis para a aviação de pequeno porte, pela burocracia, pela dificuldade. A Índia é muito difícil de voar por lá. O Japão é um país que a gente não, eles dificultam tanto que a gente não consegue nem entrar basicamente lá no aviãozinho do porte do meu experimental. Então a ideia é eu parar na Coreia do Sul e deixar o avião lá alguns dias para poder pegar um avião para o Japão comercial, para poder registrar alguma coisa no Japão e compartilhar com a turma que vai estar seguindo a gente. Mas assim, vai ter muita emoção. A emoção é o que não vai faltar. E para poder passar, você falou da Rússia, né? Tem alguma autorização específica para poder fazer esse voo, conseguir sobrevoar? Tem. Todos os países, mesmo os que você não pousa, a maioria na verdade, você precisa de uma permissão para sobrevoo, só para passar por cima dele. Mas os que você pousa, além disso, você tem que ter autorização de pouso, né? E aí você também tem que ter uma atenção especial, porque alguns países precisam de visto, outros países não. Então, assim, são uma série de pequenos detalhes técnicos que a gente tem que estar atento. Essa questão da Rússia é um ponto importante, porque até poucos anos atrás, para um avião do estrangeiro voar na Rússia, precisaria ter um piloto russo do lado da pessoa dentro do avião. E isso já caiu. Hoje em dia a gente já consegue voar só. Então, assim, eu tenho um parceiro lá na Rússia, que é uma empresa russa, que é a Mac Aviation, e que ele é o especialista em fazer essas travessias de pequenos aviões pela Rússia. Então, ele vai estar me acompanhando virtualmente por todo o trajeto, organizando os aeroportos, organizando as paradas. Mas, assim, é uma loucura. Para você ter uma ideia da dificuldade técnica, principalmente para um aviãozinho como o meu, que não é um avião homologado, não é um avião certificado, não é um avião que foi testado pelas agências governamentais, meu avião é um avião experimental. Então, eu tive uma dificuldade incrível para conseguir um seguro contra terceiros para esse voo. Em alguns países é obrigado a ter esse seguro. Eu mandei mais de 200 e-mails para o mundo todo e não consegui esse seguro. Estou trabalhando nesse seguro há 6 meses. E agora, um operador russo conseguiu uma seguradora turca que vai emitir minha apólice de seguro. E esse era um papel que eu precisava e que sem esse papel eu não poderia ir. Então, assim, esse é o nível de complexidade da aventura. Pois é, e para saber mais informações, só para a gente encerrar aqui no caso, como é que faz para acompanhar você já desde agora, nas redes sociais? Queria que você repetisse, por favor, e também os canais de comunicação, para quem está assistindo já acompanhar de agora esses preparativos. A gente já finalizou, já está no ar um sitezinho básico, que é o www.frotas, de Alexandre Frota, né, pelo mundo, frotaspelomundo.com.br. Lá você vai poder fazer um cadastrozinho e dizer se você quer apoiar, patrocinar ou só acompanhar a viagem. E lá vai ter muita informação legal. E nas redes sociais a gente tem o Instagram e o YouTube. Os dois também são Frotas pelo Mundo. E eu conto com vocês, viu? Eu preciso de muito apoio para poder ter força e perseverança para a gente trazer esse recorde aí e fazer esse impacto na vida das pessoas de uma forma positiva, aqui como bom cearense, bom fortalezense, bom brasileiro que sou. É isso, a gente já deseja boa sorte para vocês. A gente vai acompanhar aqui também nas plataformas do Grupo Otimista. Muito claro, obrigada. Conto com o Otimista, sempre vai ter um lugar especial no meu coração e muita gratidão, porque foi, na minha primeira viagem, foi o primeiro meio de comunicação que acreditou e que divulgou o nosso projeto lá em 2024. Então, conto com vocês também. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.
SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.